E aí, gente, o nosso Cleancast está no ar, o podcast da Clean Digital. Por aqui falamos sobre qualidade de vida, saúde e tudo aquilo que desperta o melhor sorriso das pessoas. E o melhor de tudo, na companhia de gente que traz conhecimento vivo e aplicável para a gente. E nesse mês de setembro, a gente queria abordar o tema do Setembro Amarelo, falando da saúde e qualidade de vida no ambiente de trabalho, esse tema tão importante para a gente hoje em dia. Hoje vamos bater um papo com Osvaldo Melo, que é gerente de DHO, Desenvolvimento Humano e Organizacional da Clean, especialista em gestão de pessoas e psicólogo de formação. Seja bem-vindo, Osvaldo. Fala um pouquinho pra gente um pouco mais da tua experiência. Legal, obrigado. Já são alguns anos de experiência na área organizacional, sempre com esse propósito de cuidar e desenvolver pessoas. Espero que o bate-papo hoje sirva para trazer boas reflexões, né? Pois o mês ele é muito sugestivo a esse tema, né? Simbora então. E a nossa outra convidada, que está aqui com a gente no estúdio, é Eduarda Brandão, que é psicóloga, especialista em psicologia humanista e que atua atualmente focando na área de ansiedade e produtividade. Seja bem-vinda, Eduarda. Fala pra gente um pouco mais da tua experiência também. Oi, gente. Obrigada, né, estar aqui. Obrigada pelo convite. Então, eu sou psicóloga, né, aí formada há uns bons anos também. Estou nessa área da clínica em saúde mental, né, voltada para ansiedade e produtividade. E nada melhor do que a gente falar sobre esse tema que está tão Né? gritante aí hoje em Sim. dia, né? Então, a gente fala de Setembro Amarelo, mas na verdade a gente fala mesmo de saúde mental o ano todo, né? Então, que bom a gente ter mais um espaço para falar sobre isso, para desmistificar, partilhar, construir. Então, vamos lá juntos. Vamos embora começar esse papo. A gente agradece demais a presença de cada um, a disponibilidade e a presença de vocês aqui hoje. E para contextualizar o nosso tema, eu gostaria de ler um pouquinho alguns dados para a gente começar esse nosso papo. Então vamos embora. É, Começa assim: uma em cada 8 pessoas vive com alguma doença ou transtorno mental no mundo. Ansiedade e depressão são os mais comuns e chegam a representar 60% dos casos. Enquanto os jovens estão especialmente sujeitos à ansiedade, os mais velhos convivem com depressão. Isso segundo dados do relatório sobre saúde mental no mundo, publicado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. E aí, levando em conta esses dados, queria perguntar primeiramente para a Eduarda, quais são os principais fatores que podem contribuir para o aumento da ansiedade e da depressão hoje em dia na sociedade? Então, gente, se a gente parar para pensar, né, nessa realidade aí do que a OMS trouxe e a gente acabou introduzindo, a gente não pode negar o fato da pandemia, né? Nós somos uma sociedade de efeito pandêmico. Então, a gente veio aí de um processo de isolamento social, né, de luto muito grande, um luto simbólico e o luto da perda mesmo de pessoas, de entes, de emprego, de tudo, né? Então, a gente vem cada vez mais perdendo coisas num mundo mais imediatista, né, cheio de Sim, comparação, cheio de cobrança. Então, por si só, esses fatores eles vêm dentro de um processo socioambiental, né. Então a gente não tem como falar de saúde se a gente não fala de políticas públicas e de saúde pública, né. Então a gente está falando de coisas básicas, acesso à moradia, acesso à alimentação, né, acesso à educação, à saúde, que foi aí um rastro, né, junto sim, desse efeito sim. pandêmico. Então se a gente puder, de alguma forma, abranger esses fatores, a gente está falando disso, né, ou da falta ou de excesso. Então por isso que tem esse diagnóstico tão mais gritante, né, de ansiedade e depressão, a gente pode aí acabar inserindo algumas outras, diagnósticos juntos aí, alguns transtornos e adoecimento mental. Mas, na verdade, esses fatores que vão sendo contribuintes novamente, o excesso, né, o excesso de telas, o excesso de trabalho, o excesso de cobrança, o excesso de insegurança, né, o excesso de dificuldade, na verdade, do isolamento social, né, a gente ficou tanto tempo preso, agora a gente precisa sair de novo, o excesso de home office, então a gente vai tendo esses problemas, né, essas dificuldades em voltar para nossa vida, que já não é a mesma, né. Sim. Então, isso aí por si só acaba contribuindo. E a gente tem que levar um outro ponto bem importante aí também, que é a mudança de geração, né. A gente tem uma geração hoje em dia que tem acesso muito a telas, a gente tem acesso a facilidades e isso por si só faz com que a gente tenha um mundo mais cheio de pressa, mais cheio de preocupação e a gente vai se perdendo nisso aí, né. Então, Sim. mais do que isso, a gente tá num mundo que precisa muito de cuidado. Esse contexto da pandemia veio para potencializar essas questões aí, tanto da tela também, que as pessoas, querendo ou Uhum. não, começaram a acessar mais a tela por estar mais Sim. em casa, né. Uhum. Então tudo isso veio potencializar aquilo que já era o contexto da sociedade, né, nesse Exato. cenário atual. Então, pra continuar esse nosso papo, eu quero ler mais outro trechinho aqui para direcionar outra pergunta. Estima-se que 12 milhões de dias
de trabalho são perdidos atualmente por causa da depressão e da ansiedade, custando à economia mundial quase US$ 1 trilhão. Os dados são do relatório de diretrizes sobre saúde mental no trabalho, publicado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, em setembro de 2022. Então, por esses dados aí dá para entender o quanto o afastamento do trabalho por conta dessas questões mentais são prejudiciais para a economia como um todo, né? Então, gostaria de direcionar uma pergunta agora para Osvaldo. Osvaldo, essa vai para você. De forma objetiva, qual é o papel do RH no que diz respeito à prevenção da ansiedade e depressão no ambiente de trabalho? Sendo objetivo, tentando ser. Eduardo estava falando, me veio várias reflexões aqui. As pessoas hoje em dia querem viver 1000 dias em um dia só, né? São muitos estímulos, são muitas cobranças, muitas pressões. E assim como a dinâmica social, familiar, influencia o contexto psicopatológico, psicossocial daquele indivíduo, o contexto dele no ambiente de trabalho também vai influenciar diretamente. Uhum. O trabalho, ele constitui a identidade de um sujeito. Então, assim como prejudica a economia mundial, as relações, enfim, a formação da sociedade, né? Depressão e ansiedade é um problema seríssimo. Quando eu olho para o meio organizacional, para o âmbito do trabalho, você sabe que essas causas psicopatológicas já são, acho que a terceira maior causa de afastamento Sim. dos colaboradores do seu local de trabalho. O CONAR é um Congresso Nacional de Recursos Humanos. Há alguns anos eles fizeram uma pesquisa em um desses eventos e eles identificaram o seguinte, que 86% das pessoas eram capazes de mudar de emprego em busca de saúde mental. Então, saúde mental hoje é um tema muito sério, é um tema que traz uma preocupação para todos aqueles que fazem gestão de pessoas. E as empresas já entenderam isso, elas têm ampliado suas políticas de prevenção, porque quanto mais, quanto mais danificado a psique do seu colaborador, quanto mais pressionada aquela psique, maior vai ser os danos, maior vai ser a problemática, por exemplo, a baixa de produtividade, Uhum. a baixa de engajamento, Uhum. a baixa de motivação. Então, olhar para isso é importante porque favorecer a saúde mental no ambiente de trabalho, consequentemente, vai favorecer um ambiente de trabalho mais produtivo e mais saudável, né? Uhum. Entendi. E a questão dos benefícios para as medidas para tornar o ambiente acolhedor, isso faz parte de medidas que são tomadas, digamos ou não, para essa prevenção de problemas nessa área da saúde mental, para investir também na qualidade de vida do ambiente do trabalhador ali. Faz parte dessas ações do RH, não faz? É outro setor que toma conta Não, disso? também. Na verdade, assim, a empresa ela pode oferecer a partir do RH, a partir da área de gente e cultura ou gente e gestão, né, várias soluções, programas de saúde mental, assistência psicológica, plano de saúde, enfim, Uhum. tudo isso é positivo e é necessário. Mas tem temas ainda mais sensíveis que precisam também ser observados. Por exemplo, quando eu quero promover uma melhor saúde mental no meu ambiente de trabalho, eu preciso olhar para a cultura daquela organização. Aquela cultura é uma cultura acolhedora, Uhum. aquela cultura é uma cultura que entende que as pessoas precisam estar no centro, aquela cultura é uma cultura que promove relações empáticas. Então, esse é um primeiro tema que precisa ser olhado. É uma cultura forte, saudável? Os valores ali estão bem estabelecidos, os comportamentos estão bem direcionados para serem éticos e responsáveis, né? Um outro tema que a gente precisa olhar com atenção, quando a gente fala de saúde mental, é essa liderança que vai lidar diariamente ali com os times, com seus liderados. Essa liderança ela é capacitada, ela é preparada para lidar com temas como esse, ela é preparada para ouvir com atenção o colaborador, para dar um feedback com lealdade. Ela tem a sensibilidade e a empatia necessária para entender quando aquele colaborador precisa de apoio, precisa de um direcionamento. Uhum. É um outro ponto de atenção. E um terceiro ponto de atenção, né, tão importante quanto os demais, é o seguinte: como é que está o relacionamento interpessoal naquela organização? As pessoas se respeitam, elas se acolhem, né, elas colaboram entre si. Eu acho que esses três fatores são fatores importantes para dar início a um trabalho mais profundo, né, mais Sim. eficiente
de combate ou prevenção à saúde mental no local de trabalho. A questão mais é sobre o comportamento em si, né? Não adianta fazer um ambiente ali legal, sei lá, botar uma sala, mas não tratar o comportamento das pessoas ali no ambiente de trabalho, né? Tem que É. ser todo um conjunto mais profundo de ações e de entendimento daquela cultura, né? Isso. E pegando um Exatamente. pouco essa fala de Oswaldo, é uma coisa até pra gente tentar desenhar mesmo, assim. A gente não tem muita noção, porque a gente vai vivendo e vai se perdendo nessas vivências, né? Mas a gente passa muito mais do que 8 horas por dia no nosso trabalho, seja home office ou presencial. Sim, Então, a nossa vida, ela é cumprida dentro de uma cultura organizacional, independente dela onde você esteja inserido. Então, se você não fala disso, você não pensa nisso, você não procura também sentir quem é você ali dentro, né? Tem o processo de pertencimento, como é que eu tô vivendo o pertencimento dentro da minha empresa, o que é que eu sinto, qual é meus valores ali dentro, será que estão agregados ou não com o que é que essa cultura oferta, né? É bom ou não é estar ali, eu produzo ou não produzo? Isso vai, de alguma forma, cair no meu efeito dominó da minha vida, sim, né? Se eu não tô bem no trabalho, que eu passo no mínimo 8 horas por dia, como é que eu espero estar bem no relacionamento? Como é que eu espero estar bem dentro da minha casa, nas minhas outras atividades, né? Nós somos aquilo que fazemos, sim. né? Então, quando eu pergunto pra você, o que é que você faz? Você vai dizer pra mim, ah, olha, eu acordo de manhã, tomo café. Não, você vai dizer, eu sou fulano de tal lugar, né? É, Eu sou psicóloga. A gente acaba se definindo pela identidade do nosso trabalho. Então, como a gente não pode entender que isso traduz toda a esfera da nossa vida, né? É É muito verdade, forte. é verdade. Ocupa um espaço grande na esfera da nossa vida, na rotina. Tem gente que a maior parte do tempo fala, né, que não vive só em casa, mas a maior parte do tempo é no trabalho ali, de Isso. fato. Então, aquilo ali precisa ser trabalhado da melhor Uhum. forma no cuidado com a saúde mental. E para encerrar esse primeiro bloco da gente já, gostaria de dar umas dicas para quem está em casa, para vocês também, de filmes que possam ampliar o debate da saúde emocional. Não só restrita à questão do ambiente de trabalho, mas é uma questão que a gente precisa. Tem tantas ramificações que precisam ser trabalhadas, então é interessante que a gente possa estar sempre se conscientizando, se entendendo, até por meio do entretenimento, né, sobre esse assunto. E eu gostaria de indicar 2 filmes. O primeiro filme é O Lado Bom da Vida, que é um filme lá de 2012, é uma comédia romântica, é um filme bem leve, mas que aborda também de uma forma muito interessante a questão do transtorno bipolar, Uhum. que talvez também afete o trabalho, a vida cotidiana, é algo bem interessante da gente se informar sobre. A outra questão é O Mínimo para Viver, de 2017, que é um drama que aborda a questão da anorexia, que é um tema bastante interessante para a gente entender como é que ele está sendo representado hoje aí, nesse universo. E uma série também, um episódio específico da série Modern Love, o episódio 3, ele aborda essa questão também da bipolaridade e em minha rotina, inclusive da de trabalho também, mostra o Uhum. quanto pode afetar essa questão na rotina de trabalho ali. Então, dicas dadas, que vocês possam aproveitar e também ampliar esse debate com amigos, com familiares. E a gente vai começar agora o nosso segundo bloco e uma nova temática aí para a gente entender melhor como é que isso pode afetar a nossa vida durante o trabalho. Gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre a questão do burnout, né? É uma questão que talvez esteja muito mais popular nos últimos anos, pessoas que talvez nunca tinham tido acesso a esse termo, né? Estão entendendo mais como é que funciona, tentando tomar melhor os devidos cuidados. E aí eu vou ler aqui um pouquinho da descrição sobre esse problema. Síndrome de Burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, resultante de situações de trabalho desgastantes, que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. E aí agora vamos para a pergunta. Eduarda, se algum paciente chega para você com indícios dessa síndrome, quais são os principais conselhos que você dá para ele? E segundo, como identificar se a síndrome é decorrente de uma autocobrança ou de um ambiente de trabalho adoecedor? Essa segunda questão, essa ramificação é que talvez o trabalho esteja dando as condições necessárias ali, mas a pessoa possa ser o seu Uhum. próprio vilão ali, É. esteja se autocobrando demais e Uhum. como é que equilibrar, como é que identificar isso e quais são os principais conselhos para essa pessoa. Então, gente, isso é uma coisa muito delicada, né, quando a gente fala assim, porque eu acho que quando a gente fala de esgotamento mental, né, dessas nossas relações com ansiedade e com produtividade, a gente procura o vilão. O problema é o emprego, né? O problema é a pessoa, o problema é a família, o problema é o relacionamento. E às vezes não tem um problema certo. Às vezes é que a gente tá no meio do furacão.
né? E no meio do furacão, a gente não resolve nada, só tem destroço, né? E aí a gente precisa fazer trabalho de pedreirinho mesmo ali, tijolinho por tijolinho, devagarinho, vendo onde é que tá tudo, né? Pra ir cuidando disso aí. Então, não é basicamente o conselho, é o processo terapêutico, né? A gente pode falar daquilo que a gente vive, e aí eu vivo a psicoterapia, né, junto com meus clientes, e lá a gente tenta destrinchar de alguma forma, né? Olhar quanto tempo você tá assim, como é que você se sente em relação ao seu trabalho, né? Se é a sua queixa do trabalho, o que é esgotamento para você? É o excesso mesmo? É a quantidade de trabalho? Ou é que você não consegue entregar com qualidade aquilo que te pedem, né? Como é que tá a tua libido? Como é que tá teu sono, tua alimentação? Onde é que tá tudo isso? Você só vive trabalhando, só pensa no trabalho, e aí é a partir disso que a gente consegue ramificar os nossos processos, né? Olha, tá, mas aí é uma autocobrança tua? Alguém te pediu isso? Não? Então por que a gente tá vivendo sobre isso, né? Então a gente tem que tentar entender também qual é o enraizamento desse processo. E a partir do enraizamento a gente vai cuidando dessa árvore, vai podando, vai alimentando, né, vai dando Sim. adubo a esse nosso processo. Então, muitas vezes o que a gente tem dificuldade de entender, e eu costumo muito falar, é que nosso corpo ele dá sinais, né? Ele é especialista em dar sinais. Sendo que a gente tá tão ocupado, tá Sim. correndo tanto com tudo, que a Sim, gente vai dizendo assim, ó, enquanto houver um remédio para cuidar da minha dor de cabeça, eu tomo. exato. Enquanto houver o outro dia, a gente deixa o problema para outro dia, né. Enquanto houver uma compulsão para eu comer as minhas emoções, eu continuo comendo, né. E a gente não vai se problematizando. E aí quando a gente vê, a gente já está no limite, no limite, no limite, adoecido, porque o processo de adoecimento mental ele é gradual, né, ele não começa do nada, como a gente acha, ele não começa numa crise de ansiedade, né, ele começa no todo dia, aquela desmotivação para levantar, e eu tô com medo, e do nada meu coração acelera, né, e: "Oxe, agora tá acelerando todo dia", né, e aí a gente vai ficando frequentemente vivendo isso, intensificando esses sentimentos. Agora não é só um coração acelerado, é um coração acelerado, é a mão que sua, né, é a cabeça que dói, a gente vai somatizando nossos processos, e a partir disso a gente vai começando a trazer prejuízo na qualidade de vida. Ora, eu vou fazer o simples, vou viver meu trabalho, mas no final de semana, quero não sair com aquela pessoa. É desmotivador, né. E aí a gente vai entrando no fundo desse poço mesmo, vai se cristalizando em alguns processos e vai trazendo esse prejuízo. Então o primeiro maior conselho que eu acho que eu posso dar aqui é o da autopercepção. A gente precisa se perceber, né. Tudo bem que vai ter uma fase que vai estar mais pegado o trabalho, mas se essa mais pegado tá todo dia, o tempo todo, mais intenso, né, eu não consigo olhar para outras coisas da minha vida, dar atenção para outras coisas da minha vida, né, tô tendo prejuízo realmente nessas áreas, opa, aí a gente já tem que dar um alerta, né. Meu corpo já tá dando sinais há um tempo. Essa autopercepção começa dessa consciência do quanto você precisa tomar cuidado com a sua saúde mental, assim Uhum. como você toma conta muitas vezes de outras questões da sua saúde física, Sim. entender que a saúde mental faz parte do conjunto ali da sua saúde, né. Então, Uhum. essa primeira consciência é que você vai se autodescobrindo, entendendo ali os seus limites, né, Sim. no dia a dia. É o Uhum. autocuidado, né. Uhum. A problemática do burnout é claro que ela é multifatorial. Como você Sim. falou, não é difícil, o problema tá ali, o problema tá aqui, não, vamos investigar, vamos entender. É lógico que a vida social, a vida particular pode influenciar a saúde mental do indivíduo, a vida profissional também pode influenciar. Nós somos um indivíduo, que estamos, com atuação em vários ambientes, em várias Uhum. esferas. Mas, o autocuidado, ele precisa trazer uma reflexão individual para um realinhamento de expectativas, né, para calibrar o nível de cobrança que eu faço comigo mesmo, né. Esse autocuidado vem de um nível mais profundo de autoconhecimento e entender quem eu sou, entender o que é que eu tenho na minha bagagem, o que é que eu preciso cuidar em mim, qual é o gatilho que ainda está lá, né, latente, e onde eu Uhum. quero chegar. Isso ajuda muito a direcionar. Agora, claro, é uma problemática também séria, a síndrome do esgotamento profissional, porque traz diversos danos para a saúde mental e profissional, né, e pessoal, Uhum. qualquer indivíduo, de qualquer pessoa. Isso. Esse mesmo universo, assim, por mais que seja uma questão de comportamento, de autopercepção, com certeza podem existir, né, ambientes de trabalho, relações de trabalho também, que possa causar algum tipo de problemática ali na saúde mental. Isso, E aí, isso. puxando, esse gancho, eu queria fazer uma pergunta agora mais direcionada primeiramente para Osvaldo. Osvaldo, como é que a gente pode promover uma relação saudável entre gestores e funcionários, sem que os funcionários se sintam negativamente pressionados ao ponto de comprometerem sua saúde mental? E quais são os limites e os comportamentos que cada um pode colocar em prática para o cuidado de si e com o outro, nesse universo de relação com gestor, com liderado? Essa é a pergunta de $1.000.000, né. É, né?
Acho que a gente é difícil a gente chegar numa resposta assim: "Ó, faça isso, faça aquilo", não existe uma receita de bolo quando a gente fala de relação, principalmente quando se fala de relação interpessoal, né. Não existe um padrão. Existem algumas reflexões importantes a serem feitas. Por exemplo, eu penso que a gente precisa reaprender a conversar. A gente precisa reaprender a conversar. Às vezes, as frustrações no mundo corporativo, elas são alimentadas pela falta de conexão, pela falta de contato, Uhum, pela falta de conversa, como eu falei, né, pela falta do alinhamento de expectativa, pela falta de um acompanhamento próximo. Então o gestor, né, olhando para a figura do gestor, ele precisa entender que o seu liderado, e assim como o próprio gestor também, tem demandas emocionais. E essas demandas emocionais geram expectativas também, né, como vocês falaram muito bem, no ambiente corporativo, você tem ali seus anseios, né, você quer garantir ali a segurança, da sua família, seja a segurança alimentar, seja seja a segurança do seu próprio trabalho, né, mas você também tem outros anseios, você tem outras motivações, outras necessidades. Você tem necessidade de autorrealização, uhum. você tem necessidade de ser benquisto pelos colegas, então esse alinhamento, esse entendimento das perspectivas que temos diante desse contexto é importante, tanto para gestores quanto para times. A questão da saúde mental, da qualidade de vida, ela é uma extensão da nossa vida em qualquer ambiente que a gente esteja. Então, observar os comportamentos é observar que eu tenho um ser humano diante de mim, eu preciso entender de forma empática as limitações e as possibilidades daquele indivíduo, e eu, enquanto gestor ou enquanto liderado, preciso ser um facilitador dessa relação, Uhum. desse processo de desenvolvimento contínuo. Ninguém está 100% pronto. Todos nós estamos num processo de melhoria contínua, né? De melhoria progressiva. E essa caminhada, essa jornada, precisa ser feita em parceria, né? Num ambiente colaborativo, num ambiente de feedback, num ambiente de integração. Dessa maneira, a problemática da relação, os conflitos que podem surgir diante desse contexto, vai ser minimizada, né, não tenha dúvida. Uhum. É, e pegando um pouco um gancho do que tu falou, eu gosto muito da gente pensar assim que a gente precisa aprender a conversar, mas mais ainda tem uma relação codependente que fica aí bem escondida, que é aprender a escutar, Sim, né? com A certeza. conversa na fala e a escuta, aí ela vai sendo embasada até que ponto a minha expectativa, né, daquela conversa, daquela minha fala, vai sendo estruturada pelo que eu estou escutando sobre mim mesmo, né? Como é que eu recebo esse feedback e como é que eu escuto a demanda da empresa. Né? Porque às vezes a gente tem a dificuldade de poder fazer isso, É, muito forte. Então eu quero só falar, quero só reclamar, quero só dizer que tá ruim, mas como é que eu tô escutando também esse processo? Então por isso que é uma autopercepção, né? A gente vai no enraizamento de tudo. E aí é muito difícil a gente escutar, por exemplo, um líder, né? A gente muitas vezes não quer ouvir coisa ruim da gente, e aí bate as nossas inseguranças, e aí são nossas autocobranças, né? Que às vezes não é nem um problema cultural da empresa, mas a gente vai entrando naquilo ali, opa, peraí, eu preciso falar, mas eu preciso também escutar, né? E aí é um limbo muito grande entre eu escuto realmente o que o outro tem a dizer, como ele tem a dizer, ou eu só quero escutar das minhas sense percepções, das minhas próprias percepções. E aí é onde eu fica a jogada. eu quero um espelho, né, eu É, quero me ver isso. de acordo com as minhas expectativas. Mas é isso, o reaprender a conversar tem essa ideia. Uhum, Imagina você que para pra conversar com alguém, você senta com muita atenção, mas a sua atenção, ela não é uma atenção focal. sim, Ela é uma atenção que está só esperando a sua vez de responder, isso. e não de entender Uhum, genuinamente quem é o outro e o que é que ele está passando para você. Eu acho que reaprender a conversar é ter essa escuta ativa, isso. respeitosa, atenta, De si e do outro, né? de si e do outro, mas também falar com lealdade, Uhum, né. uhum. Falar com lealdade é o seguinte: "Ó, nem sempre eu vou falar aquilo que você gostaria de ouvir", né, faz parte do processo. Isso. E como eu lido com isso, é que vai fazer toda a diferença. Uhum, Talvez a chave disso tudo que vocês falaram é um olhar empático e humano, né, para cada um dos seus liderados, para o seu líder, ele também, porque ele também precisa de um olhar Sim, humano e uhum. ali no entendimento das limitações dele também, talvez naquela rotina que ele está tendo. Então, talvez a chave disso aí seja uma relação empática, entendendo que o outro é um ser humano e, enfim, tem suas limitações também. Então, caminhando para o fim de mais um bloco, dessa vez eu queria pedir de vocês sugestões e dicas de hábitos saudáveis para o dia a dia, um hábito, uma atividade saudável que vocês pratiquem ou que vocês entendem que seria uma recomendação interessante para que o pessoal possa ajudar
aí nesse processo de cuidar da saúde mental de cada um. Uhum. Começa? Começa. Então Começa. eu vou trazer 2 aqui, né. Vamos trazer 2 dicas aqui, 2 orientações. Acho que a primeira é tentar reconhecer os próprios limites. Eu acho que todos nós temos os nossos limites. Esses limites, sendo trabalhados, podem ser expandidos, é claro, a gente pode lidar melhor com nossas limitações, mas entender exatamente quais são esses limites vai nos ajudar a direcionar melhor as demandas do dia a dia, principalmente no ambiente organizacional, no local de trabalho. Eu acho que uma outra dica importante, né, tão importante quanto a anterior, é celebrar pequenas vitórias, sabe? Celebrar pequenos avanços, comemorar mesmo conquistas, né, progressões. Eu acho que isso faz parte, isso é um combustível para te motivar a permanecer numa jornada de crescimento pessoal e profissional, né? Uhum. E aí pegando um pouco desse gancho, mas aí trazendo até para um viés meio da autopercepção, já que tocamos nesse assunto, eu acho que é importante também aprender a delegar, né? A gente quer trazer tudo para si, porque hoje em dia somos autossuficientes, e tá tudo certo, viver sobre isso, e eu aguento, e eu vou, e o fardo vai aumentando. Quando chega no esgotamento, onde foi que eu errei, né? É. Mas a delegação ela existe para isso, né? Eu tenho que ter um limite para que o outro consiga também exercer o papel dele, né? Então, delegar, eu acho que é muito importante. Delegar não é abrir mão, né? Delegar é você reconhecer até onde você vai. Acho que é importante a gente pensar por esse lado. E o segundo outro ponto, até uma questão mais prática mesmo, entender que o trabalho ele tá ali na redoma da vida de trabalho, né? Fora dele, quem é você? Você consegue conversar sobre outras coisas, você consegue viver outras coisas, você pensa em outras coisas. Se não, opa, olha aí o nosso alerta, né? A gente precisa entender que o trabalho ele só é nutrido se existe uma pessoa ali dentro que possa nutri-lo. Então, se eu tô sempre vivendo a favor dele, eu vou estar refém desse cenário, dessa imaginação que eu tô idealizando sobre mim mesma, e não vou conseguir me jogar em outros afazeres, em outras experiências, em outras relações, né. Então, Verdade. entender que eu sou Duda além da psicologia, né. A psicologia me refaz e dá uma reversão minha, assim, muito especial, muito bonita, mas eu não sou só essa psicóloga, né. Eu preciso ser filha de alguém, eu preciso ser mãe de alguém, eu preciso ser amiga de alguém, e quando eu nutro essas outras espécies, o meu trabalho ele fica mais verdadeiro, mais genuíno comigo, né, mais genuíno com a minha história e com as pessoas que acabam se beneficiando dele também, né. Muito bom, muito bom. Anotem aí tudinho, que isso é super importante para o nosso dia a dia. Então, fechando mais esse bloco aí, vamos para o nosso terceiro bloco, que agora são perguntas dos nossos colaboradores. A gente abriu uma enquete e pediu para eles mandarem, né, as suas contribuições, suas dúvidas. Uhum. Então, eu vou fazer algumas perguntas que a gente selecionou aqui, da dúvida da galera que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente, para que vocês possam responder. Então, se sintam à vontade aí para responder da melhor forma. A primeira pergunta que a gente selecionou diz assim: como se mostrar disponível para ajudar o meu colega de trabalho sem parecer invasivo? E aí? E aí, quer A começar? psicóloga começa. A Não, psicóloga acho começa. que a primeira coisa é como é que eu não me torno invasivo? Sendo discreto, a primeira coisa, né, respeitando o espaço do outro, né. Aham, É uma aham. questão meio que é quase que intuitivo, né. O outro tem o espaço dele, ele tem o tempo dele, tem a forma dele de sentir, de colocar pra fora aquele sentimento. Então seja se ele teve a coragem de chegar até você e falar, a gente já teve aí um grande sinal que existe um vínculo de confiança, Uhum. e isso tem que ser muito valorizado. E seja discreto com aquela informação, né. Acolha aquela informação sem dizer assim: "Ó, eu já passei por isso, eu sei como resolver". Ele não tá nem aí que você já passou por isso, ele só quer Isso, colocar pra fora, ele quer alguém que acolha aquele sofrimento de alguma maneira. isso. E se você se sentir à vontade, tiver espaço para isso, ofereça a sua escuta, ofereça o seu papo, ofereça o seu tempo, ofereça um apoio. Eu acho que é mais que suficiente para alguém que está passando por um momento como esse. Agora é lógico, se a pessoa tiver com um quadro mais grave, né, alguma problemática que seja, que fuja ali do aspecto relacional, essa Uhum. pessoa tem que ser encaminhada, ela tem que procurar um profissional. Isso, não, completo, não preciso pontuar mais nada, mas brincadeiras à parte, eu costumo dizer muito assim, né, até no off com meus amigos, quando as pessoas chegam pra mim com alguma problemática e tudo mais, eu digo assim: "Você quer reclamar ou quer resolver? Quer reclamar, então a gente vai reclamar. Tô aqui pra te escutar. Quer resolver, então você quer fazer como?". Porque esse é uma grande problemática. A gente se coloca no ponto de: "Eu vou resolver por essa pessoa, então É. eu vou contar vou medir contigo a minha régua aqui, né, como foi que tu resolveu na tua época? Ah, mas
tá muito difícil, a gente acaba virando de alguma forma um joguinho, uma jogatina de quem resolveu mais rápido, como resolveu e tudo mais, né. Mas acolher o colega, independentemente seja na profissão ou não, né, mas a gente falando aqui do ambiente de trabalho, Sim. é entender que ele tá no mesmo patamar que o seu, e dentro desse processo de confiança ele diz assim: "Tem alguma coisa diferente nele, que eu chego pra ele pra falar sobre", né, pra viver sobre aquilo ali. Então, novamente, quer reclamar ou quer resolver? Reclamar a gente reclama, resolver a gente resolve também. E o encaminhamento fala numa parte de resolução, né: "Olha, eu acho que a tua questão não é mais sobre esse ambiente, né, a tua questão não dá para resolver nessa conversa, né, a tua questão não é só o acolhimento, a tua questão é ser escutado e ser atendido por alguém que precisa olhar para você como um todo, e esse alguém às vezes é de fora da empresa", né. E aí entra o psicólogo, entra o psiquiatra, entra, enfim, os diversos saberes médicos e cientistas que a gente tem aí por esse mundo. Tem o problema também de, às vezes, a pessoa se coloca até à disposição para escutar, mas ela é cheia de julgamentos, né. Sim. Então: "Ah, tu tá sofrendo por isso, uma besteira dessa, rapaz. Não acredito, se É. fosse eu". Então a gente tem que ter cuidado, parcimônia, né. Uhum. Tem uma frase que eu acho bem interessante, que sempre quando eu escuto ela, me inspira demais, que diz assim: "Nós somos humanos e precisamos ser humanos, porque ser humano é a melhor coisa que sabemos ser". Então, diante de uma situação como essa, seja humano, né, seja humano. Uhum. Mais uma vez a questão sensível, né, de perceber o outro, Uhum. entender que o outro é o seu par ali, e dar esse olhar sensível, assim, e ter cuidado com o que vai falar e escutar mais do que falar e, no final das Isso. contas, se colocar no lugar, né. Uhum. Partindo para a próxima pergunta, ela diz assim: "Como devo lidar com a autocobrança? Às vezes me pego me cobrando demais e não sei como lidar com isso". Acredito que a gente já respondeu bastante sobre essa pergunta aqui, mas se vocês quiserem, fiquem à vontade também para comentar um pouco mais sobre esse tema aí que talvez seja difícil, né, É. de lidar. É um tema que envolve muitos preceitos, assim, né, várias construções da minha vida. Então, como eu fui criado, a forma que eu me vejo, a forma que, eu tenho os meus valores e as pessoas reconhecem os meus valores, né, e enfim, é muito grande. Mas falando do ambiente de trabalho, eu acho que é importante a gente entender a construção de prioridades, né. Você está se cobrando por quê? Como é o tipo de cobrança que chega para você? É algo que você escuta ou algo que você desenvolveu sobre si mesmo dentro desse ambiente, né? Dentro dessa autocobrança, eu costumo dizer também, tentar trabalhar junto com meus clientes no processo de qual é a tua prioridade do momento? Né. E aí a gente fala prioridades, a gente bota no plural, né, e não, Sim. é prioridade. Prioridade vem lá, primeiro, né, eu Tudo preciso tá vir no 1 primeiro ali. de alguma coisa, né, e aí a gente vai chegando de cima e vai aterrissar em algum lugar. Então definição de prioridades ajuda muito a gente elaborar o nosso processo da autocobrança. Segundo ponto, comunicação assertiva e não violenta, né, como é que eu quero me expressar a partir do que eu estou recebendo e como é que eu posso atingir o lugar de como o outro vai estar recebendo sem precisar violentá-lo, né, seja com a minha fala, com o meu medo, com o meu vitimismo, com minhas É. inseguranças, né. Terceiro ponto que eu gosto muito de construir junto é como é que tá a tua autoestima para isso. Tu entende o teu valor ali dentro, né, quem é você? Esse papel é seu de estar resolvendo isso, porque às vezes a gente suga também o trabalho do outro, né. E Sim. é onde que entra também essa questão da delegação que a gente falou agora há pouco. Mas, às vezes, a gente assume porque a gente tem medo de não ser reconhecido, medo de não ser visto, acha que o processo não vai dar andamento. "Não, mas eu vou esperar pra quê? Eu vou fazer logo mesmo, é mais rápido", né. E a gente acaba aí se afogando nessas próprias autocobranças. Então, a gente a gente dá muita casquinha de banana para nós mesmos, a verdade é essa. E aí quando a gente vai entendendo essas prioridades, né, essa questão da comunicação, essa questão da não violência conosco, né, e com o outro, e a gente também vai vendo essa questão da delegação de tarefas, a gente vai se dando a oportunidade de ver diferente a forma como eu me coloco, não só no meu trabalho, mas no mundo, né. Como é que as pessoas me veem e como eu me deixo ser visto. Isso ajuda demais também. Sim. Essa questão da autocobrança, eu entendo até que há um espaço para ela saudável dentro da dinâmica do profissional, né, falo já que a gente está discutindo sobre ambiente corporativo, porque é através dela que eu procuro me desenvolver, que eu me inquieto ali por fazer mais e melhor, né, sempre dentro de um padrão ali saudável, equilibrado. Eu acho que o grande problema é na autocobrança exagerada, aquela que tira a nossa paz, que faz com que a gente perca o rumo. A gente tem uma tendência, principalmente quando a gente tem esse perfil de se autocobrar demais, de transformar um problema em algo muito maior e muito mais ameaçador do que ele realmente é, ou do que ele realmente pode ser. Então fazer essa reflexão é importante. Será que esse problema, será que essa autocobrança, ela tem fundamento de fato?
ela tá alinhada com quem você é, com quem você deseja ser, tu acha que alcança um outro ponto também interessante é o seguinte, por que a gente se cobra demais? Tem várias coisas por trás, né, quando a gente vai É, quando vai abrindo a caixa de puxando, a Pandora, poeirinha vai você vê, subindo. às vezes o problema da procrastinação, por exemplo, né, eu me cobro demais, mas por quê? Porque eu adio sempre o que eu preciso fazer, então Uhum, essa autocobrança vira algo doentio. uhum. Porque eu não fiz o que eu deveria ter feito. Então, será que não está faltando disciplina? Será que não está faltando organização? Eduarda falou, né? Priorização. Eu ia falar isso. Pare, pense, priorize, né? Cuidado para não querer viver 1000 dias num dia só. Uhum, Acho que é uhum. por aí. É, e ainda tem outro fato muito importante da gente entender que todo dia ele tem a sua batalha. Sendo que a gente quer batalhar a vida inteira dentro do dia, né? Então, esses 1000 dias num dia só faz muito sentido pra mim, mas também faz muito sentido o fato de como a gente intensifica essas batalhas ou traz só pra gente. Eu acho que esse é o contexto da autocobrança, né? A autocobrança boa, aquela que dá o friozinho na barriga, né? O coração acelera. Eita, olha que massa, vou entregar isso e vai ser massa esse resultado. Nem sempre acontece porque a gente só tá olhando o produto, todas as batalhas que vão recorrer, né? Então, a autocobrança ela é boa, mas quando ela é boa, ela não é chamada de autocobrança. Ela é chamada de quê, vocês sabem? Boa cobrança. Se não for, se não é, vai ser Ela é agora. chamada de autoestima, né? Eu confio naquilo ali. A autocobrança nada mais é do que uma insegurança, né, daquele processo. Então, quando eu confio que tá tudo bom e tudo mais, eu tenho uma autoconfiança, né? Então, autoestima, tá tudo certo. Quando eu me sinto ameaçada por algum processo, e tem alguma coisa errada. A autocobrança se instala, né. Então por isso que a gente sempre tá tendo que conversar e ver sobre isso, e saber também se esse é meu processo pessoal ou se diz respeito ao lugar onde eu tô inserida dentro da minha cultura da empresa. Verdade. Talvez um resumo seja priorização e disciplina, né? Priorizar aquilo que precisa ser priorizado e fazer dentro do dia que foi estipulado ali. Uhum. E uma última pergunta aqui, que a gente selecionou, diz assim: quais os principais sinais de que a saúde mental de um profissional está sendo afetada pelo ambiente de trabalho? Como identificar isso? Tem gente que às vezes fica em dúvida se de fato está sendo afetada ali no ambiente de trabalho, se não está. E aí essa pessoa colocou essa dúvida aqui. Uhum. Queres começar? Começo. Sei, eu tô começando todos, hein, Eduardo? Olha aí. Veja, o psicodiagnóstico é uma ferramenta que já é complexa por si só, até por profissionais da área. Quando você vai para uma clínica fazer uma bateria de exames, de testes, enfim, fazer a anamnese, tô falando com linguajar clínico aqui, tá? É. A minha área é organizacional. Mas por si só já é um processo delicado, sensível. Você identificar que alguns sintomas são sinais de uma doença mental, de um transtorno mental, não é uma tarefa tão simples. Mas sim, a gente pode identificar alguns comportamentos, né? Por exemplo, a irritabilidade. A irritabilidade em excesso, contínua, né, prolongada, não é algo normal. Não é algo normal. Uhum. A questão da desmotivação contínua, prolongada, que te faz desengajar daquilo que você precisa fazer, que te faz perder a esperança, que te faz perder a criatividade, que te faz perder aquela energia necessária para você executar suas tarefas, não é algo normal. E eu poderia aqui citar diversas Uhum. outros sinais e sintomas, né, a lista é grande, mas assim, no geral, as pessoas se sentem esgotadas, né, pelo excesso de estímulos. Vocês até comentaram sobre isso, o excesso de telas, o excesso de estímulos. Aí a gente vai olhar, né, abrindo a caixa de Pandora mais uma vez, como é que tá a qualidade do sono dessa pessoa, Sim. né, como é que tá as relações familiares dessa pessoa, enfim, como é que tá ela com ela mesmo. Uhum. E isso vai transbordar para sinais, para sintomas, enfim, para comportamentos, para sensações que vão comprometer o dia a dia do trabalho dela. É Uhum. inevitável, né. Isso, é. E essa caixinha de Pandora, ela vai se abrindo porque nós somos seres plurais, né. Então, a forma como eu recebo e vivo o meu trabalho é diferente da forma como o Osvaldo recebe e vive o trabalho dele. Mas é importante a gente poder trazer algumas coisas, até num linguajar mais leigo mesmo da história. Eu gosto de dizer que a gente tem síndrome de domingo, né. É, Chegou o domingo, "Ai, de novo lá vem o trabalho", e a gente se prostra e reclama do trabalho, e pó e vai, e isso, não sei o quê. Quando chega no trabalho você: "Eita, nem foi tão ruim". Porque é normal, é natural a gente descansar, né, é natural a gente querer mais tempo de descanso, mais tempo de trabalho, como a gente falou, a gente passa mais tempo no trabalho do que fazendo qualquer outra coisa, né. Mas essa síndrome do domingo acontece todos os dias?
Então, aí já é uma questão da desmotivação, né, aquele trabalho não está sendo propício para mim, talvez eu não me veja mais ali na minha utilidade, né, essa questão da irritabilidade também para com os meus colegas do trabalho, acaba dificultando muito o nosso processo, porque se eu estou muito irritada, eu não consigo escutar, eu não consigo falar, eu não consigo me colocar da forma que as coisas precisam ser colocadas, né, isso vai, misturando com a qualidade do meu desenvolvimento e meu desempenho, né. Tem a outra forma também, assim, eu gosto de dizer que é a política do eu mereço. O meu dia foi estressantíssimo, eu vou comer um McDonald's, né. Todo mundo riu, né? Pois é, meu comfort food também, tá tudo certo, né. Mas aí eu começo a pensar no quê? Todo dia eu tenho uma forma de compensar como o meu trabalho foi difícil. Meu irmão, que Sim, dia estressante, eu vou ali tomar minha cerveja. Que dia estressante, agora eu vou passar o resto da madrugada assistindo minha série pra estar cansado no outro dia, pra aguentar o rojão, né. Então a gente vai se autopunindo de Sim. processos que a gente não tem nem o às vezes nem a familiaridade com aquilo ali, a gente só vai vivendo porque é normal mesmo estar cansado do trabalho, né. E aí entra no outro ponto bem interessante que a gente tem que pensar assim: atenção se você acha que seu trabalho, ele é um peso. Trabalho dá trabalho, já diz o nome, né. É trabalhoso mesmo, é desgastante, tem semana mais pesada, tem semana mais tranquila, mas se seu trabalho ele é um peso na sua vida, tem alguma coisa aí que você precisa entender, porque ela na verdade é a forma de você se ver no mundo, né, a sua identidade, como a gente falou agora há pouco. Se eu já começo a me sentir mal em pensar em estar no trabalho, é uma forma que a gente tem que entender também como é que eu tenho, então, que cuidar dessa minha qualidade? Como é que eu tenho que me colocar nessa minha qualidade de vida, se eu tô a maioria dos meus dias, a maioria das minhas horas vivendo para aquilo ali, né. Então, sim. eu acho que esse é um bom ponto pra gente repensar também. É, você vê o quanto escolher um trabalho que gosta é importante, até para a saúde mental das pessoas, Sim. né. Agora, sempre nós iremos trabalhar naquilo que gostamos? Não. Qualquer trabalho vão ter aspectos bons que você até gosta mais de fazer e outros que você não gosta tanto, é Uhum. natural. Tem uma frase, eu li um livro há muitos anos atrás, e a frase dizia assim, que primeiro não quer dizer que eu concorde, tá, que primeiro a gente tem que fazer o que não gosta gostando, para depois fazer o que gosta amando. Então talvez seja esse o nosso desafio. Eu me entender enquanto profissional. Poxa, o que é que eu quero para minha vida profissional? O que é que me dá, eh, o que é que me dá satisfação? O que é que me dá Uhum. alegria? O que é que me enche de energia para fazer? Eu entendo que muitas pessoas têm essa liberdade de escolha e outras não. Mas será que não seria possível a gente aprender a gostar daquilo que a gente faz, encontrar Hum. caminhos, possibilidades, Isso. entender que seja qual for o trabalho que eu realizo, ele está imbuído de propósito, Uhum. e aquele propósito dá significado, né, eu estou trabalhando para, por exemplo, lá na Clean, a gente tem um propósito muito claro, que é viabilizar o acesso à saúde e à qualidade de vida para todos os brasileiros. Então, quando eu saio de casa, independente da função que eu vá realizar, eu estou saindo para viabilizar acesso à saúde e qualidade de vida. Isso é um motivo muito nobre. Uhum. E isso vai nos ensinando a gostar e vai diminuindo esses níveis de. Se essa irritabilidade, essa desmotivação, esse desengajamento, essa falta de vontade tiver relacionada ao fato de eu não gostar daquilo que eu realizo, daquilo está relacionada ao fato de eu não me identificar com o que eu faço, me imbuir de propósito pode ajudar. Agora é lógico, a gente está falando aqui de uma problemática mais voltada para a saúde mental. Uhum. Então, sinais e sintomas de problemas psicopatológicos, sim, precisam ser observados e trabalhados, né. Uhum. É. E a gente fez uma outra dinâmica, né, já terminaram as perguntas aí selecionadas dos nossos colaboradores, mas a gente também fez uma outra dinâmica nesse formulário, perguntando também a importância sobre as amizades no ambiente de trabalho, aquela parceria ali, aquele, ambiente ali que se torna mais leve por conta de amizades. E a gente perguntou se existia algum depoimento, algum comentário sobre as amizades nesse ambiente de trabalho, e a gente recebeu um depoimento muito legal de uma pessoa que falou assim: "Foi graças a essas pessoas que acreditaram e nunca desistiram de mim que estou por aqui ainda. São profissionais incríveis que me ajudaram de várias formas a lidar com todo o ambiente profissional e a sair de um patamar ruim para um bom". Então, que depoimento legal esse, né, de um ambiente saudável, de pessoas ali que foram auxílio ali naquela jornada para que cada vez mais aquela pessoa pudesse estar se aperfeiçoando, né. Então, a gente fez essa dinâmica até para porque a gente vive às vezes amizades muito
interessantes que vão além, às vezes, do trabalho Uhum. e que faz toda a diferença ali para que o trabalho seja mais leve, um almoço ali compartilhado. Então, a gente acredita que isso também ajude no dia a dia, na rotina ali, no Sem cuidado dúvida, também, sem né, da dúvida. saúde mental. Isso, um portfólio na nossa vida, né, enquanto seres, pessoais, que a gente chama de instinto gregário. A gente tende a se agregar com pessoas que se identificam com o mesmo propósito que o nosso, seja ele o propósito dentro do trabalho, né, um propósito financeiro, um propósito de vida, um propósito de valor, seja o porque a pessoa gosta da mesma cor que eu, enfim, a gente vai se agregar com essas pessoas. E se a gente tem um ambiente de trabalho que proporciona esses tipos de elos, a gente consegue subdesenvolver melhor nossas habilidades, né, porque aí eu não tô mais só por mim, eu tô por mim, por Osvaldo, tô por mim e por fulano, tô por mim e por ciclano, né, eu tô vivendo aquilo ali, porque eu tô sentindo que a minha agregação, a forma como eu me coloco no trabalho, agrega a vida de outras pessoas, né, e aí é a parte bonita do trabalho que a gente não fala muito, mas que a gente tem que vender esse peixe também, viu? Sim, com Que é o fato de certeza. que o trabalho ele edifica nossas relações, não edifica só a nossa vida pessoal, né, é muito bom a gente ser remunerado pelo que a gente faz, é muito bom a gente ter nossas continhas pagas, a gente se sentir bem, a gente conseguir viajar, mas é melhor ainda a gente entender que a gente consegue dividir o nosso trabalho com outras pessoas que têm o mesmo propósito que o nosso, né. E aí por isso que o Instituto Gregário ele acaba de alguma forma, assim, solidificando a nossa vida para esse mundo que é cheio dos percalços, né, e que a gente vai cada vez mais, se desmembrando nele aí. Nós, enquanto indivíduos, somos seres biológicos, psicológicos, mas sociais, né? E espirituais E também, né. espirituais também, biopsico, sócio e Social e espiritual. espiritual. Isso, Para ser mais, biopsicossociais Vários e termos espirituais, aqui, para ser é. pessoal. mais técnico. Uma aula, uma aula. E assim, a gente tem um processo em gestão de pessoas chamado offboarding, que é a entrevista de desligamento que nós fazemos com as pessoas que saem da empresa. E geralmente, quando a gente pergunta assim, o que é que você mais gostou da sua jornada aqui, da sua experiência? Geralmente as pessoas respondem as amizades que eu fiz, os relacionamentos que eu nutri. Então isso, de fato, faz uma memória muito positiva. E você aproveitar essas oportunidades dentro do ambiente corporativo, você vê as celebrações, os happy hours, essas oportunidades são oportunidades de aproximar as pessoas, de vincular os rituais de relação, Uhum. os rituais de aproximação, são rituais para favorecer a colaboração. Isso. Então isso é extremamente importante, não só para a organização em si, mas para você enquanto profissional, para você enquanto pessoa, né? Esse processo de se relacionar com o outro faz com que a gente melhore também. Nós somos quem somos a partir do outro que nós convivemos. Então eu deixo como dica aí, tá? Não deixe passar nenhuma oportunidade de se relacionar com as pessoas próximas a você. Recentemente, a gente fez uma pesquisa de clima lá na empresa, e dentro da pesquisa tem uma pergunta assim: na empresa, você tem alguém de confiança que pode contar quando precisar desabafar? E eu tive uma surpresa muito positiva nas respostas. A gente teve uma nota altíssima nessa questão específica, nesse critério. E isso é algo para se celebrar, é algo para se comemorar, né? A proximidade, o vínculo, a confiança é sinal de um clima organizacional positivo que favorece a saúde mental e a Uhum. qualidade de vida. Isso, porque longe do que a gente pensa, né, quando a gente trabalha sobre saúde mental, não é só fazendo palestra, não é só dando panfletinho, né, a saúde mental é a gente fortalecer relações, sejam elas profissionais, né, sejam elas pessoais. E quando esse profissional é alinhado ao pessoal, a gente vive uma cultura, né, de saúde, de qualidade de vida, de investimento, né, e acreditar mesmo na potencialidade das pessoas, né. A gente esquece muito que a integração, a codependência, eu vou falar assim mesmo, não é Uhum. interdependência, a codependência do trabalho funciona nisso, quando a gente entende que existem pessoas que podem ajudar com seus benefícios e serviços a construir novos propósitos, né. Então, mais do que a gente também faz saúde mental quando a gente faz happy hour, né, quando a gente sai para um É, cafezinho, quando a gente almoça junto, isso é estratégia de saúde mental, tá, não é só palestra não. E aí a exato. gente vai fortalecendo cada vez mais o nosso ambiente de trabalho para que ele seja feliz, pleno, né, e genuíno. Palestra, vamos dizer assim, é como se fosse uma vassoura, que você tira o grosso, mas É, tem que trabalhar os cantinhos da sala, isso, né? É isso aí. Que legal, exatamente. gente. Que conversa legal, conversa leve, importantíssima. A gente vai chegando ao fim agora do nosso podcast. Queria agradecer mais uma vez a presença da Eduarda, a presença de Osvaldo, com esses conhecimentos riquíssimos aqui pra gente. E agora a gente está encerrando aqui. Queria também me despedir do pessoal de casa que está acompanhando a gente, o pessoal que está aí no carro também ouvindo o nosso podcast. Agradecer também a todos que colaboraram para esse podcast acontecer, desde o planejamento, até a execução, até a produção, até o pessoal que está operando aqui o nosso estúdio. Queríamos agradecer porque
Sem essas pessoas, não conseguiríamos botar isso aqui para frente. Vocês são incríveis. Gratidão também a você que está nos ouvindo, está nos assistindo, por ter acompanhado a gente até aqui. E se você ainda não nos segue no Instagram, procure o perfil da Clean Digital e segue lá. Assim você vai poder ficar por dentro dos nossos próximos episódios e também dos benefícios que a Clean oferece. Valeu, gente, e até o próximo mês. Valeu, gente, e até a próxima.